E daqui a gente vai para o nosso Agritendências. Destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller, ao vivo. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio Sesc Júnior, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Vamos lá, primeiramente as nossas cotações, números da economia, as moedas, as bolsas, como estamos nesta quarta-feira, meio de semana. Tá bem, cotações fresquinhas aqui do nosso mercado, que a gente acompanha diariamente, mercado financeiro e mercado de commodities agrícolas também. Dólar operando com alta nesse final de manhã de quarta-feira, alta de 0,5%, ontem havia caído, caiu 1% ontem, hoje recupera metade disso. R$ 4,96 é a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações em queda, ontem subiu, hoje está devolvendo uma parte, está caindo 0,5% o índice Bovespa na nossa B3. Petróleo no mercado internacional operando com certa estabilidade, pequena alta de 0,1% no contrato de abril do tipo Brent, que é negociado na Bolsa de Londres, $83,70 o barril. Está alto o preço subiu nos últimos dias, isso de certa forma até influenciou algumas cotações do mercado agrícola, no sentido de alta. Soja na Bolsa de Chicago, operando com estabilidade nesse momento. Ontem ensaiou uma alta no início do dia, o produtor brasileiro ficou bastante animado, uma alta de 2 dígitos na Bolsa de Chicago, mas no final da tarde a coisa virou de novo e a soja acabou fechando em queda lá na Bolsa Americana, com impacto também negativo aqui no nosso mercado interno. Até porque o câmbio ontem também não ajudou, o dólar caiu, isso acabou afundando mais a cotação interna aqui, já que a cotação interna é fruto de cotação lá fora da Bolsa, multiplicada pelo câmbio, pelo dólar. São os dois principais fatores de formação dos preços internos, particularmente no caso da soja. Milho com leve alta nesse momento, 0,1% na Bolsa de Chicago, trigo caindo, 1,3%. Na Bolsa de Nova York, destaque para o algodão. O algodão tem subido muito nos últimos dias, a alegria do produtor brasileiro. A área de plantio aumentou bastante aqui no Brasil, tá vendo? Tanto no Mato Grosso quanto na Bahia. O plantio está terminando nesse momento, da safra nova, que vai ser colhida na metade do ano. E está valendo a pena. O produtor apostou, aumentou a área de plantio, animado com a perspectiva de preço e está sendo correspondido. O algodão não para de subir. Basicamente por queda nos estoques dos Estados Unidos, que teve uma safra pequena no ano passado, isso está ajudando a aumentar os preços do mercado internacional. Então, repetindo, o algodão está subindo 5,1% nesse momento, na Bolsa de Nova York. É o grande destaque do dia. Na contramão aqui, em Nova York, cai o café arábica, onde havia subido, cai no orçamento 0,3%. E dois produtos que subiram muito ultimamente estão passando para o lado do vendedor agora e os preços estão começando a cair. Talvez não por muito tempo, mas hoje, pelo menos, suco de laranja despencando 5%, cacau caindo também quase tanto, 4,6%, açúcar cai um pouquinho, 0,1%, e o boi gordo do mercado futuro da B3 também operando no lado negativo, com pequena queda de 0,1%, Tavinho. Esse é o retrato do mercado neste momento. Ok, Silmar, vamos aqui para outros assuntos, porque integrantes da FPA e representantes do agro se reuniram para discutir meios de ajuda aos afetados pelos problemas climáticos em diversas regiões do país. Os parlamentares temem a falta de urgência no encaminhamento de políticas públicas que possam reverter o cenário negativo. Vamos à reportagem. A estimativa de queda de 3,8% na safra de grãos anunciada pelo IBGE no início do mês fez com que os parlamentares da Frente da Agropecuária ligassem o sinal de alerta. Eles trabalham para enviar ao Congresso as pautas do setor e buscam meios para conter os prejuízos causados pelos problemas climáticos, principalmente as enchentes que afetaram a região sul e a estiagem que atingiu as regiões do centro-oeste e norte do país. O que todas as consultorias e todas as entidades aqui nos apresentam é que é uma crise grande que não vai durar esse ano, que vai mais 1, 2, 3 anos para frente, que a gente precisa buscar soluções. Essa busca por soluções que é o nosso papel aqui na frente parlamentar. Buscar o que a gente tem que fazer de renegociação de dívidas, o que a gente tem que achar de solução para o setor de seguros e principalmente para a aplicação de seguros. Nós estamos vendo pela primeira vez em muitos e muitos anos o Centro-Oeste ir atrás de seguro, algo que não acontecia. A queda na colheita da safra atual pode ultrapassar os 12 milhões de toneladas em relação à colheita do ano passado, quando a safra fechou em 315 milhões e 400 mil toneladas. Para o ciclo atual, a estimativa é de 303 milhões e 400 mil toneladas. Esse é o segundo recuo verificado na estimativa da colheita de grãos. Em dezembro do ano passado, a estimativa era de um pouco mais de 306 milhões de toneladas para a safra atual.
Os parlamentares apresentaram um projeto de lei em regime de urgência para prorrogar as dívidas dos produtores em um prazo que vai de 18 a 36 meses. Para a agricultura familiar, o projeto prevê que as dívidas dos pequenos produtores sejam anistiadas. Com isso, os deputados pretendem amenizar os efeitos causados pelo clima e evitar que a queda na safra reflita ainda mais nos preços dos alimentos. Esse projeto está pensado em um outro projeto, 5521, que já tem o requerimento de urgência aprovado e que também pode ser, a qualquer momento, trazido ao plenário para votação. Mas esse projeto, que já tem o requerimento aprovado e que o meu projeto está pensado a ele, fala sobre anistia de dívidas de 2020 para a agricultura familiar. E o nosso projeto 65 traz a prorrogação dessas dívidas para o produtor rural. O presidente da ProSoja do Mato Grosso esteve na reunião e afirmou que seriam necessários quase 2 bilhões de dólares apenas para socorrer os produtores endividados do estado, além de um pouco mais de R$1 bilhão em recursos para equalizar os juros dessas transações. Mato Grosso, a gente tem um estudo mais apurado, tem o IMEA, que tem um respaldo muito grande, então traz segurança. Os pedidos que a gente fez ao Ministério da Agricultura já são contabilizando tudo isso. Uma das culturas mais afetadas no país foi a soja. A previsão na produção encolheu 1% em relação ao ano passado, mesmo com o aumento da área plantada. A nova estimativa prevê uma colheita de 150 milhões e 400 mil toneladas. Mato Grosso, na verdade, esse ano tem muitos casos de produtores que não vão colher nem para cumprir os contratos que fizeram de barter da compra de insumos, seja semente, químicos, fertilizantes. Então isso preocupa e cabe lembrar que a maioria desses recursos utilizados para o financiamento desses produtores é do setor privado. Então pode acontecer uma reação em cadeia. O milho, que teve redução na área de plantio, também terá um recuo na estimativa de colheita. Um dos principais produtos que compõem a ração de animais de corte teve uma retração de mais de 10% em relação ao ano passado. Então essa é a grande preocupação. Qual que é esse montante para a gente poder buscar quais são as soluções para apresentar para o governo? Acho que o governo, o primeiro ponto, e eu tenho conversado isso com o Ministério da Agricultura, o primeiro ponto é o governo assumir e indicar que estamos numa crise e que vamos precisar de um montante importante e razoável de recursos para conseguir compensar essa crise. Mesmo diante desse quadro, é importante esperar a consolidação dos números, já que existem diferenças nas estimativas tanto da Conab quanto do IBGE. As duas previsões podem até mesmo prejudicar na identificação do tamanho real dos prejuízos causados pelo clima. Um gap enorme, né? Entre uma previsão e a outra. A gente precisa saber qual que é. Nenhum de nós aqui consegue prever o futuro, né? Então a gente precisa conseguir entender efetivamente qual que vai ser o impacto econômico disso. Ô, Silmar, parlamentares da FPA estão discutindo aí essas medidas, mas, na verdade, nem eles direito sabem como agir e como buscar recursos e como administrar esse rombo todo aí que nós temos e que vai aumentando nas contas pagas pelos agricultores de dívidas. É uma coxa de retalhos. Tá vendo? Então o pessoal ainda está começando a acessar as informações que vêm do campo. A situação não é muito clara ainda. Como bem lembrou aqui o repórter aqui, as estimativas são muito divergentes, né? As oficiais divergem muito das estimativas privadas. Só para dar um exemplo, né? A Biov, por exemplo, acabou de divulgar uma estimativa aqui de 153 milhões de toneladas de soja, né? E a ProSoja, que é a Associação dos Produtores, ou seja, na outra ponta da cadeia, fala em 135. Então, estamos falando de uma diferença de quase 20 milhões de toneladas. É muita coisa. Claro, cada lado puxa para o seu espectro, né, para o seu cenário. A Biov representa a indústria, ela é compradora, ela não quer que o preço suba muito, com queda na produção. Então, chuta para cima. O produtor faz o contrário, chuta para baixo, né? Tem um meio termo aqui. A maior parte das consultorias está apostando hoje numa produção em torno de 145, 146 milhões de toneladas. De qualquer forma, é uma perda brutal em relação ao potencial de produção. Estamos falando de quase 20 milhões de toneladas perdidas. Isso é fato. Então, não tem muito o que contestar, o que questionar. Então, o que faz agora? A Associação aí dos Produtores de Grãos, de Soja, de outras entidades também, estão tentando levantar os dados pertinentes. Agora, à medida que a colheita avança, a soja, por exemplo, já tem 40% colhidos, já dá para ter uma ideia melhor do que está sendo colhido efetivamente lá no campo.
A dificuldade é porque o plantio ficou muito escalonado por conta do clima. Chovia, faltava chuva, o produtor atrasou muito o plantio. E isso dificulta também uma estimativa mais precisa. Mas à medida que a colheita avança, a situação fica mais clara e fica confirmado realmente que temos perdas muito fortes, especialmente no Mato Grosso e também em outros estados, como é o caso de Goiás, por exemplo. E com isso, o próprio ministro da Agricultura ontem, notícia de última hora, no fim do dia, se reuniu com o presidente Lula, antes da viagem do presidente hoje, exatamente para falar sobre esse assunto. E ele já anunciou que, a mês de março, agora, antes mesmo do final da colheita, o governo deve anunciar medidas de apoio aos produtores, porque está reconhecendo que a situação realmente é complicada. Basicamente, os setores que vão ser beneficiados é soja e milho, perdas na produção por conta de clima desfavorável, e também o setor da pecuária bovina de corte, o preço do boi também lá embaixo, também vai ser socorrido, o pecuarista, e o pecuarista de leite também. São 4 setores que andam mal, tá vendo, no agronegócio brasileiro. É claro que tem outros setores que estão andando bem, arroz, cana, café, algodão, frutas, laranja, cacau, tudo isso está andando bem, felizmente, né? Mas tem outros setores que são muito importantes, esses 4 que eu citei, soja, milho, boi e leite, que realmente estão precisando de alguma ajuda oficial aqui para sobreviver até a próxima temporada, até a próxima safra, no caso dos grãos, por exemplo. Pois é, e tem também agora uma outra questão internacional que é uma coisa boa para o Brasil, que é uma previsão aí do tamanho do déficit global de açúcar previsto para a atual temporada 23-24. A previsão é da Organização Internacional do Açúcar. O órgão projetou um déficit global de 354 mil toneladas a mais do que a última atualização. E para a nova temporada está prevista uma redução de 2 mil toneladas na produção global de açúcar. Em compensação, em contrapartida, a expectativa de consumo de açúcar no mundo cresce proporcionalmente. Já a produção brasileira tem previsões positivas e nosso país deve produzir aproximadamente 1,5 milhão de toneladas, 1,5 milhão de toneladas. É mais uma boa notícia aí para o setor do açúcar do Brasil, aproveitando os preços. Fernando citou que é um setor que está caminhando bem, né? Exatamente, está bem. Desde o ano passado, já justamente por déficit de oferta global, queda na produção da Índia, por exemplo, de outros países que são importantes produtores de açúcar, de cana e, consequentemente, de açúcar, é o caso da Tailândia também. Tudo isso causou um déficit na produção global e o Brasil tem se beneficiado disso, né? Tanto que aumentou sua produção no ano passado, a produção de cana-de-açúcar, consequentemente de açúcar também, e vem exportando níveis recordes de volumes e preços bons também no mercado internacional, no caso do açúcar. E a tendência para esse ano, nós estamos ainda na temporada internacional 23-24, que começa em outubro, vai até setembro agora desse ano, com esse déficit, possivelmente vamos continuar com outro déficit também na próxima. Então, a tendência é de continuidade de preços bons aqui para as usinas brasileiras e possivelmente também para os produtores vinculados a essas usinas, mesmo aqueles que têm contrato a longo prazo, não se beneficiam diretamente, imediatamente de alta dos preços, mas esses também com tendência a ser bastante beneficiados por esse cenário de bons preços internacionais do açúcar, que deve continuar. Até porque o próprio Brasil, nessa safra nova, que começa agora em abril, vai ter uma queda na produção também. O clima não tem ajudado até agora, ou seja, tivemos a produção recorde no ano passado. Mas a próxima safra aqui também não vai ser boa, ou seja, também por conta disso os preços devem seguir em alta no mercado internacional. Para quem coloca o produto no mercado internacional, uma boa notícia aproveitando aí essa situação. E agora a gente vai para o frango, porque a China não renovou uma medida antidumping aplicada desde 2019 às exportações brasileiras de produtos de carne de frango. Medida que deixou de ser aplicada no dia 17 desse mês. E agora o governo brasileiro recebeu a confirmação de que a China não deve manter essa sobretaxa sobre as exportações de produtos avícolas do Brasil. Taxa que variava de 17% a 34%, e agora o produto brasileiro fica mais competitivo para o mercado chinês. Além disso, abre novas oportunidades para outros produtores brasileiros que, mesmo com seus frigoríficos habilitados, não conseguiam ser competitivos em razão dos direitos antidumping, né? Os impostos colocados pela China. Bom, Silmar, o dumping é quando você exporta o produto a um preço inferior do que coloca no seu mercado. E o antidumping? É exatamente o oposto, né, também. O antidumping. Bom, o fato é o seguinte, é uma boa notícia para o setor avícola brasileiro, sem dúvida nenhuma. A China tem aumentado cada vez mais suas importações, não só de carne bovina, já lidera as compras de carne bovina brasileira, mas também de carne de frango.
Só de carne suína, que são grandes produtores, não tem aumentado muito a importação, importaram muito a carne suína brasileira há 2 anos atrás, depois recuperaram o seu rebanho e hoje realmente estão comprando menos. Mas carne de frango e carne bovina continuam realmente com um processo de ascensão. E isso vai facilitar mais a exportação de carne bovina brasileira, inclusive por frigorífico que não tinham competitividade para entrar no mercado chinês por causa dessa taxação lá, antidumping provocada lá no mercado pelo governo chinês. Então, a boa notícia, está sendo festejado pelo setor avícola brasileiro como mais uma forma aqui de gerar, inclusive, mais rentabilidade nas exportações para a China, com a eliminação dessa taxa que era adotada nas importações chinesas de carne de aves do Brasil até janeiro desse ano. Então, boa notícia, mais uma boa notícia para o setor avícola brasileiro, que é líder global em exportações já há bastante tempo. Sendo aí o Ricardo Santin, lá o presidente da BPA, para ele comentar um pouquinho mais essa boa notícia aí para a avicultura brasileira. Vai ter o Rua, a gente vai ter ele comentando? Ah, mandou um vídeo. Então tá bom. Daqui a pouquinho então a gente vai ter a posição da BPA aí sobre essa boa notícia aí para o setor de carne de aves do Brasil. Silmar, quarta-feira vem chuva forte por aí. Daqui a pouquinho vamos saber a previsão do tempo. É para ficar em alerta hoje, amanhã e até sexta-feira. Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil. Tá bom? Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Tchau.